Olá, meus amigos viciados em física. Hoje vamos conhecer o efeito Hall. Para eu expor a pergunta inicial da aula de hoje, eu quero que vocês relembrem que quando vocês estudaram circuitos elétricos, vocês aprenderam que o que flui ao longo da corrente são elétrons, são cargas negativas. É o que a gente chama de corrente real, né? O que realmente está fluindo são elétrons. Entretanto, como nos primórdios da eletricidade acreditava-se que o que fluía pelo fio eram cargas positivas, a gente trabalha ainda hoje com o sentido dessa corrente de cargas positivas, que é o que a gente chama de corrente convencional. A gente continua trabalhando com essa corrente convencional porque você ter cargas positivas indo para a esquerda ou cargas negativas indo para a direita, isso não vai influenciar no valor da corrente elétrica, quantidade de carga que vai passar por unidade de tempo, ok? Pois bem, mas a pergunta é, hoje nós sabemos que o que flui no condutor são elétrons. Nos primórdios da eletricidade, acreditava-se que o que fluía eram cargas positivas. Então vem a pergunta, qual experimento que eu posso realizar para determinar que o sinal das cargas que fluem na corrente elétrica são de fato negativas? É aí que entra um camarada chamado Hall. Então, o que foi que ele fez? O Hall realizou um experimento que mostra que de fato o sinal das cargas são negativos. Esse resultado foi de extrema importância porque 10 anos depois do seu experimento é que os elétrons finalmente vieram a ser descobertos. Então, como foi o experimento de Hall, que determinou o sinal dos portadores de carga na corrente que deve ser negativo? Bom, o experimento é o seguinte, ele ligou uma bateria a uma fita de cobre, tá? Que está sendo representada por esse retângulo aí cinza. Nossa fitinha de cobre porque ele vai ter muitos elétrons livres, é um excelente condutor. E aí vai passar uma corrente elétrica, que, de acordo com o sentido convencional da corrente, deve sair do polo positivo ao polo negativo. É como se fosse um fluxo de cargas positivas. E aí ele submeteu essa fita de cobre a um campo magnético, que no caso aí, essa representação bolinha x, significa que o campo está entrando na fita. E o que é que ele esperava? Ele esperava que isso iria causar um desvio nas partículas carregadas ao longo da corrente, de forma que alterasse a resistência elétrica dessa barra de cobre. Mas isso não foi observado. Tá? Essa alteração na resistência elétrica da barra de cobre não foi observada. Entretanto, ele observou algo importantíssimo, que é o que hoje a gente vai chamar de efeito Hall, em que uma das consequências desse efeito foi a descoberta do sinal dos portadores de carga numa corrente elétrica. Então, como é que ele descobriu o sinal desses portadores aí? Vamos nos transportar à época de Hall. Faz de conta que a gente não sabe que são elétrons que estão fluindo pelo condutor. Então, a gente tem duas hipóteses. Ou são elétrons que estão saindo do polo negativo para o polo positivo, como mostra a figura da esquerda, tá? Então, no condutor passaria um fluxo de cargas negativas para a direita. Ou então, hipótese 2, o que flui no condutor são cargas positivas, então ele vai ser repelido pelo polo positivo, atraído pelo negativo, a gente vai ter um fluxo no condutor para a esquerda. Temos essas duas hipóteses. Então, o Hall submeteu esses condutores a um campo magnético e a gente já sabe que quando a gente tem uma partícula carregada em movimento num campo, ela acaba sofrendo uma força magnética. Para onde é que vai ser essa força magnética? Vamos lá. No primeiro caso, você vai ter os elétrons indo para a direita e o campo magnético para dentro. A força magnética vai apontar para onde? Usa a regra da mão direita aí para determinar o sentido da força nesse primeiro caso, o da hipótese 1. Então, ao usar a regra da mão direita, você vai colocar o seu polegar no sentido do vetor velocidade, que é para a direita, e os 4 dedos da sua mão no sentido do campo, que está para dentro da página. Então, a palmada, né, seria o sentido da força, mas como os elétrons têm carga negativa, o sentido oposto vai ser o sentido da força sobre esses elétrons. Então, a gente vai ter uma força para baixo sobre os elétrons, ok? Se esses elétrons vão sofrer uma força magnética para baixo, eles vão sofrer um desvio para a parte de baixo do fio, fazendo que essa parte receba elétrons de forma que ela fique carregada negativamente. Se a parte de cima vai perder elétrons, então ela deve ficar carregada positivamente, ok? Então, quanto à hipótese 1, aconteceria isso.
Na hipótese 2, a gente vai ter cargas positivas fluindo pelo fio. Então, use a regra da mão direita para determinar o sentido da força magnética sobre essas cargas positivas. Você vai colocar o polegar no sentido do vetor velocidade e os 4 dedos no sentido do campo. A palmada vai indicar o sentido da força. Faça aí. E aí, descobriu o sentido? Vamos lá. Você vai colocar o polegar no sentido do vetor velocidade, ou seja, para a esquerda, e os outros 4 dedos da sua mão para dentro da página. A palmada vai indicar para baixo, vai indicar que a força atuante sobre essas cargas positivas é para baixo. Então isso vai fazer com que essas cargas positivas desviem para a parte de baixo do fio. Isso vai fazer com que ela fique carregada positivamente, essa parte de baixo já que ganha cargas positivas, e a parte de cima que está perdendo cargas positivas deve ficar mais negativa, ok? Então perceba que nos dois casos nós temos resultados diferentes. Na primeira hipótese, a parte de cima ficou carregada positivamente, enquanto que na hipótese 2, a parte de cima ficou carregada negativamente. O que é que eu posso fazer para descobrir experimentalmente se o que acontece no condutor é a hipótese 1 ou o resultado da hipótese 2? O que é que você faria? Bom, basta ligar entre os lados do fio voltímetros. E aí o voltímetro vai me dizer qual dos lados é mais positivo, porque ele vai medir a diferença de potencial elétrico entre os lados do fio. Se ele me disser que o lado de cima é mais positivo que o lado de baixo, então o que ocorre é a hipótese 1. Se ele me disser que a parte de cima do fio é que é mais negativa do que a parte de baixo, então o que está acontecendo é a hipótese 2. E aí, ao realizar a medição com o voltímetro, nós percebemos que na realidade a parte de cima é que é mais positiva que a parte de baixo. Então o que está fluindo pelo fio são cargas negativas. A hipótese 1 é que está correta. A corrente elétrica é formada por portadores de cargas com cargas negativas, que hoje nós chamamos essas partículas de elétrons. Por que hoje? Porque na época de Hall ainda não se conhecia o elétron. O elétron ainda não havia sido descoberto, tá? Ele só foi descoberto 10 anos depois. Então, o que é o efeito Hall? O efeito Hall vai ser o quê aí? Bom, a gente viu que quando essas cargas negativas estão vindo para a direita, os nossos elétrons, eles vão acabar sofrendo uma força para baixo, que vai fazer com que a parte de baixo do fio fique carregada negativamente e a parte de cima que perdeu elétrons fique carregada positivamente. Isso vai fazer com que exista entre os dois lados dessa placa, dessa fita de cobre, um campo elétrico que vai sair da placa positiva para a placa negativa. Vocês lembram que o campo elétrico ele sempre sai da carga positiva para a carga negativa. Tá? Então esse campo elétrico que vai existir dentro da fita, que inclusive é chamado de campo de Hall, é o efeito Hall. Então o efeito Hall consiste no surgimento de um campo elétrico transversal ao condutor percorrido por uma corrente elétrica na presença de um campo magnético. Tá? Então o efeito Hall é o surgimento desse campo elétrico no condutor, ok? Então, por exemplo, se a gente analisar com mais detalhe um elétron aqui, que está se movimentando para a direita ao longo desse fio, devido ao campo magnético, ele vai sofrer uma força magnética para baixo. É isso que diz a regra da mão direita. E o campo elétrico, como está atuando para baixo e a carga é negativa, ela deve sofrer uma força no sentido oposto ao campo. Então a força elétrica deve ser para onde? Para cima. Ou então você pode pensar assim, a carga é negativa, ela vai ser repelida pela parte de baixo que é negativa e atraída pela parte de cima que é positiva. Então a força elétrica tem que ser para cima. Legal. Então assim que a gente liga esse circuito e os elétrons começam a fluir pela fita, eles vão sendo desviados para baixo, essa parte de baixo do fio vai ficando cada vez mais negativa e a parte de cima cada vez mais positiva, de forma que esse campo elétrico ele vai gradualmente aumentando a sua intensidade, de forma que a força elétrica para cima também vai aumentando gradualmente a sua intensidade, até que as forças elétricas e magnéticas se igualem em módulo. Quando isso acontecer, o elétron vai passar direto, ele vai passar reto aí, que a força resultante na vertical vai ser igual a zero. A partir dessa observação, nós chegamos a um resultado importante. Nós sabemos que a força magnética é dada pela carga vezes a velocidade vezes o campo que essa carga está submetida, o B. E a força elétrica vai ser a carga vezes o campo elétrico. Então nós vamos poder cortar a carga elétrica de cada lado e vamos chegar que a velocidade com que os portadores de carga se movem na corrente vai ser o campo elétrico dividido pelo campo magnético. Mas esses campos aí eu posso encontrar facilmente. O campo magnético, como sou eu que estou impondo aí, eu coloco uma bobina para criar esse campo.
Então eu regulo a corrente do jeito que eu quero para criar o campo magnético que eu quero. Então o B é muito bem determinado. Como é que eu determino o campo elétrico que vai existir transversalmente a essa fita? Também é fácil. Basta eu usar a equação U é igual a E vezes D. O U é a diferença de potencial entre os lados da fita, é o campo elétrico, e D vai ser essa distância aqui, a espessura da fita, que eu posso medir com a régua. Então o D eu já tenho. E o U, a diferença de potencial entre os lados da fita, eu descubro com o voltímetro. Se eu tenho o D e tenho o U, então eu descubro o E. Acabou. Se eu tenho o E e o B, eu tenho a velocidade com que essas partículas se movem pelo fio. Então a primeira coisa que se dá para determinar a partir do efeito Hall é a velocidade dos portadores de carga no fio. Tá? Dá para a gente descobrir que velocidade é essa que esses portadores estão se movimentando pelo fio. Okay? Que de discussões anteriores vocês já lembram, né? Que essa velocidade das cargas numa corrente elétrica é muito rápida ou muito lenta? Você lembra? É muito lenta. As cargas se movem na corrente elétrica muito devagar. Aí, com certeza, alguém está pensando assim. Como assim? As cargas se movem muito devagar. Assim que eu aperto o interruptor, a lâmpada praticamente instantaneamente acende. Como é que essas cargas se movem devagar no fio? Acontece que quando você aperta o interruptor, o que se dá muito rápido ao longo do circuito, praticamente com a velocidade da luz, é a existência de um campo elétrico, que vai excitar os elétrons ao longo de todo o circuito. Então é por isso que a sua lâmpada acende rapidamente. Mas não é porque o elétron saiu correndo da tomada até o fio, tá? Os elétrons, eles praticamente não saem do lugar, eles se movem muito lentamente. Okay? Então dá para descobrir que velocidade é essa dos elétrons no fio usando o experimento de Hall. Inclusive, dá para a gente verificar experimentalmente se essa velocidade está correta. Por exemplo, digamos que os elétrons estejam fluindo aqui para a direita, certo? Imersos nesse campo magnético, e a gente tenha achado, a partir dessa equação, o campo elétrico dividido por B, que a velocidade seja, por exemplo, de 5 milímetros por minuto. Um exemplo. O elétron se move bem devagarinho, ele esteja se movimentando a 5 milímetros por minuto para a direita. Uma forma de verificar se essa velocidade está correta é fazer o seguinte: eu movo a fita no sentido oposto ao movimento dos elétrons com o mesmo valor de velocidade. Se o elétron está se movimentando para a direita em relação à fita a 5 milímetros por minuto e a placa está indo para a esquerda a uma velocidade de 5 milímetros por minuto, a velocidade do elétron em relação ao campo vai ser quanto? Vai ser igual a zero. O elétron não vai se movimentar em relação ao campo. É igual a você ficar correndo numa esteira. Você tem uma velocidade para frente em relação à esteira e a esteira tem uma velocidade para trás em relação ao solo. Qual vai ser sua velocidade em relação ao piso? Zero. Você vai ficar correndo na esteira parado. Então o que vai estar acontecendo com o elétron aqui? Ele vai estar indo para a direita em relação à fita, mas a fita está indo para a esquerda em relação ao laboratório. Então o elétron vai ficar parado em relação ao laboratório. Se o elétron não se move em relação ao campo, então ele não sofre força magnética. Não vai existir mais aquela força magnética que desvia o elétron para baixo. Então não vai mais existir cargas nessas laterais do fio, já que o elétron não é desviado nem para baixo nem para cima. Se não vai existir cargas nas laterais do fio ou da fita, isso significa que se eu colocar um voltímetro nos terminais dessa fita, ele deve marcar quanto? Zero. Então, se eu fizer isso experimentalmente, deixar passar uma corrente elétrica no fio e movimentar a fita no sentido oposto ao movimento dos elétrons, se eu ligar um voltímetro e ele marcar zero, isso significa que a velocidade da fita é igual à velocidade dos elétrons. Eu provei experimentalmente que a velocidade dos elétrons realmente é aquela que nós calculamos usando a equação E sobre B para a velocidade da partícula. Uma forma experimental de mostrar essa velocidade. Outra coisa que dá para a gente encontrar é que nós vimos lá em corrente elétrica que a velocidade dos elétrons no fio ele é dado por essa equação. I, que é a corrente elétrica, A vai ser a área de seção transversal do fio, E é uma constante que é a carga do elétron, e esse Nzinho é a densidade de cargas no fio, no caso a densidade de elétrons que vai existir nesse condutor. Perceba, olhando para essa equação, que nós temos tudo aí.
Temos tudo. A velocidade V nós acabamos de calcular a partir do efeito Hall. É E sobre B. O I nós medimos com amperímetro. É só ligar um amperímetro no circuito que a gente descobre a corrente. O A, a área de seção transversal do fio, a gente pega uma régua, mede a espessura do fio e a profundidade, a gente acha qual é a área de seção transversal desse fio. O E é uma constante, que é a carga do elétron. 1,6 vezes 10 a menos 19. Só está faltando quem no jogo do bicho? O Nzinho, que é a densidade de elétrons. Então, a partir do efeito Hall, nós podemos descobrir a velocidade com que esses elétrons fluem e, consequentemente, podemos descobrir esse Nzinho, a densidade volumétrica dos portadores de carga no determinado condutor. Então, o resumo da aula de hoje. O que é que vai ser o efeito Hall? Ele consiste no surgimento de um campo elétrico transversal ao condutor, que é percorrido por uma corrente elétrica na presença de um campo magnético. Então vai passar uma corrente elétrica no condutor, a gente submete um campo, as laterais do fio vão ficar carregadas, vai surgir um campo elétrico. E a partir desse efeito a gente consegue determinar três coisas. Primeiro, o sinal dos portadores de carga que vão fluir no fio, que vão ser negativos, que hoje a gente chama de elétrons. Segundo, a velocidade com que esses portadores de carga se movem no fio. E terceiro, a densidade volumétrica dos portadores de carga no condutor. Então, assim nós podemos descobrir a densidade de cargas no cobre, no alumínio, no ferro. Basta usar esses materiais nesse procedimento do efeito Hall que a gente descobre a densidade de portadores de carga em cada um desses materiais aí. Então é isso, meus amigos viciados em física. Se gostou da aula, dê aquele joinha, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Valeu!